Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click, curso Mago dos Dados. Vamos ver aqui como é que a gente faz para tratar essas informações de data, tá? Foram umas perguntas que foram feitas essa semana sobre arrumar informações de data, né? Como é que você traz data-tempo para informações de ano-mês, tá bom? E também a parte do above com range sum, como é que a gente faz para que qualquer filtro de data não afete o meu range sum, né, o meu valor acumulado, caso eu queira exibir ele filtrado, tá bom? Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho aqui algumas informações, tá, de ano, mês. Essa aqui é a tabela convencional que eu sempre uso nos vídeos de exemplo. E o que a gente vai fazer aqui, ó, ano, mês. Eu tenho informação de data, tá? A minha informação de data, nesse caso aqui, eu não tenho hora, tá? Mas se eu tivesse hora, seriam números quebrados. Essa informação que você vê aqui nas tabelas de data, ele é uma máscara, tá? Esse 01/01/2017. Isso aqui é uma máscara de um número inteiro, tá bom? Se você pegar a sua dimensão e multiplicar por 1, você vai ver o número inteiro que aquela data representa. Essa aqui é a data de um número inteiro. Se você tiver data e hora, as horas são os números quebrados. Então, ficaria mais ou menos assim, ó, tá? Que esse aqui, o número inteiro é o dia, vírgula, e esse aqui que são os números quebrados são as horas do dia, tá? Essa aqui é a representação numérica que você tem das suas informações de data e hora. Quando você converte ele para date, você simplesmente está colocando uma máscara nele. Vou converter aqui para date. Você simplesmente está colocando uma máscara nesse número, mas não significa que as horas que tem nele sumiram. Então, por isso que você vê aqui, ó, 01 de 2017 repetido várias vezes. Por quê? Você colocou a máscara de dia, porém você não removeu as horas do seu campo. Para você remover as horas do seu campo, você vem aqui, ó, e dá um floor, tá? Que é o arredondar para baixo. Quando você arredonda para baixo, ó, você já tem os seus valores somente em dias, em números inteiros, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você precisa colocar mês e ano. Não adianta você vir aqui no date, agora eu vou tirar o arredondamento porque não precisa mais, agora é a segunda parte da explicação. Quando você vem aqui no date, você não pode simplesmente colocar aqui date, ano, mês, tá? Você colocou aqui, ó, ano, mês. Essa função date ela só põe uma máscara. Então, se você colocar aqui, ó, date, ano, mês, você vai ver aqui ele se repetindo várias vezes, porque o número por trás da máscara ele continua diferente. Então, o que você tem que fazer é trazer esse número para o primeiro dia do mês do ano, por exemplo, tá bom? Então, antes de colocar a função date, eu vou colocar aqui a month start, que é a função que traz o meu valor aqui para o dia 1 de cada mês a 0 horas, tá? Então, ele já traz o valor inteiro arredondado, né, para o primeiro dia de cada mês. Então você pode colocar um month start e depois colocar a date para fazer a máscara, tá bom? Agora ele não se repete, tá vendo? Agora ficou certinho. Ou, se você quiser fazer um número sem máscara, você pode estar utilizando aquele multiplicar por 100 do ano mais mês, tá? Que é nesse formato aqui, ó, year, né, da data, o ano da data, vezes 100, para você andar duas casas decimal para a esquerda e deixar o mês com as duas últimas casas decimais da direita. Você dá o ano vezes 100 mais month de data. Então, aplicar. Beleza, ó, a função aqui ela nem vai mudar. Você já está com ano e mês, dessa vez como número mesmo, sem máscara nenhuma, tá bom? Tanto que aqui no script eu coloquei nesse formato, né? Ano vezes 100 mais mês, tá? Para a gente usar aqui no segundo exemplo. Bom, o segundo exemplo, a segunda dúvida é sobre o above com range sum. Quando você filtra o mês ou muda a classificação aqui, o valor acumulado ele se perde, ele se bagunça. Como é que você faz para resolver isso? Você tem que fazer uma tabela virtual que suporte não receber os filtros, porém o seu valor agregado na soma total ele suporte receber os filtros para você ver as linhas somente que você filtrou, mas os valores não sofrerem esse impacto. Vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui eu vou colocar o campo ano mês.
para não ter problema algum, né? A dimensão não calculada. Então, os valores. Eu vou copiar aqui o campo de valor, duplicar, e vou colocar a função acumulada. Então, eu tenho aqui above, vírgula. A gente coloca o offset, que é o row num, o número de linhas da tabela, vírgula. O offset, na verdade, é 0. Offset 0, vírgula, o número de vezes que a função above vai repetir andando para cima. Então, seria o número de linhas. E aqui a gente põe o range sum. A gente põe um range sum para que seja somado, né, todos os ranges de valor agregado que a função above vai trazer. A gente vai dar um aplicar. Beleza. Aqui a gente tem o valor acumulado. Então, no valor acumulado, eu tenho aqui 336, 614 e por aí vai, né? Porém, se eu fizer alguma classificação invertida, o meu valor acumulado muda, né? Não é o valor que eu quero mostrar de verdade. Eu vou até tirar um capturar aqui para a gente ver as informações de acumulado, tá bom? Se eu fizer algum filtro aqui, meu valor acumulado também vai mudar. E é exatamente esse filtro aqui que está impactando a pergunta que foi feita, né? Por exemplo, eu quero ver os valores acumulados de 2017, mês 10, 11 e 12. Só que os valores acumulados de 2017, 10, 11 e 12 não são esses. São, na realidade, esses daqui, 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões e pouquinho. Tá? Como é que a gente faz para manter esses valores de forma que não sofra o impacto desse filtro? A gente precisa passar essa função para uma tabela virtual exatamente igual ao gráfico que a gente está observando, né? Seja ele um gráfico de barras ou uma tabela, como é um exemplo aqui mais fácil de ser visto. Tá bom? Primeiro faça uma dica, primeiro faça na tabela, depois você muda para o gráfico de desenho, tá? Para o gráfico de barra, para o gráfico de pizza e assim por diante. Bom, vamos lá, aplicar. Então aqui a gente vai fazer, tabela virtual, AGGR, vírgula, abre e fecha parênteses, e aqui a gente vai colocar os campos que a gente vai ter na tabela. No meu caso aqui é o campo ano, mês, e eu quero ele, isso aqui é importante, eu quero ele formato numérico, né? Ele é do formato numérico, e a classificação dele nessa tabela virtual vai ser sempre crescente, tá bom? Sempre crescente porque é esse tipo de valor que eu quero acumular. E aqui depois eu vou dar a soma, que é a função de agregação final, né, da minha tabela virtual. A minha tabela virtual ela já vai quebrar por ano-mês, tá? Então quando eu colocar aqui o valor, ele já vai vir certinho. Ele já vai quebrar aqui tudo por ano-mês, tá? Já está certinho, 336, 614, 3 milhões, 400, está certinho na linha. Porém, se eu fizer algum filtro, ele ainda vai sofrer esse filtro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer aqui, na função da tabela virtual. Aqui na função da tabela virtual, vou colocar um impedimento, né? Vou colocar aqui o filtro ano-mês. Ele não impacta o range sum, né? Ele não impacta o valor acumulado. Porém, essa soma de agregação aqui, ela não tem esse critério de ignore filtro. Então, ela impacta essa soma aqui de agregação, mas a minha tabela virtual não. Então, os valores retornados para a minha soma aqui, por ano-mês, eles não vão sofrer o filtro de ano-mês, né? Porém, eu só vou exibir as linhas que eu quero realmente exibir. Vou dar um aplicar. Concluído. E aqui, agora eu vou fazer aqueles 3 meses, né? 10, 11 e 12. Aplicar. Eu tenho agora os valores corretos, né? 10, 11 e 12. Deixa eu riscar aqui para ver certinho. 3.163, 3.497, 3.820, tá bom? Tá certinho agora a exibição dos meus valores acumulados, tá? Eu vou tirar aqui porque o total no acumulado não tem sentido. Deixa eu tirar aqui. Funções de total. Nenhum. E
E o mesmo acontece se eu precisar mudar a classificação, tá bom? Se eu mudar aqui a classificação na tabela pelo valor, por exemplo. Estou mudando a classificação aqui pelo valor. Observe que o valor acumulado ele vai respeitar exatamente o quanto que é acumulado de cada mês sem mudar a posição. Por quê? Porque na minha tabela virtual eu coloquei a ordem de classificação crescente por ano-mês. Então a minha tabela virtual ela vai ser construída na ordem crescente por ano-mês. Né? O Above ele vai fazer o cálculo certo, sem sofrer o impacto do filtro ano-mês. E depois, quando a minha tabela virtual, quando aquele resultado da tabela virtual passar os seus valores para a função soma, que é a função de agregação que está acima dela, ela vai me trazer as linhas de ano-mês com o valor correto, tá? De cada um desses ano-mês aqui. Tudo bem? Pessoal, é essa a explicação que eu tinha que dar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro, tá? Que a função date ela só faz uma máscara dos seus números, que são inteiros ou números reais, né? Números double, quebrado. E que a função above, com range sum, ela pode ser usada como uma tabela virtual para não sofrer esses efeitos de filtro de mês e classificação. Tá bom? Bom, pessoal, desejo a todos vocês muito sucesso. Obrigado por assistir aí e até um próximo vídeo. Valeu!